Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Tocando em Frente com Rose Modesto. No programa de hoje nós vamos falar sobre o autismo, gente. Este mês de abril foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o tema e dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, o TEA. Aqui em Campo Grande, nós temos a AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande. Uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que oferece gratuitamente assistência às crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro do autismo. O objetivo é proporcionar atendimento terapêutico e educacional especializado. Lógico que é em conformidade com as necessidades da pessoa com TEA, viabilizando uma integração na sociedade. Então, fique com a gente, porque depois da vinheta nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa instituição tão importante aqui para Campo Grande. Aqui com a gente a Neilza de Carvalho Ferreira, membro da diretoria executiva lá da AMA, e também com a Aparecida Veiga, a Cidinha, né, Cidinha? A Cidinha, que é a nossa psicóloga da AMA. Eu quero desejar boas-vindas ao nosso programa. Para nós é uma alegria muito grande poder falar, a Neilza, a Cidinha, sobre o trabalho maravilhoso que a AMA vem realizando ao longo aí de mais de 3 décadas, né? Um lugar que eu tive, assim, o carinho, a vontade sempre de poder estar perto, de conhecer, né, de pertinho. E tive a honra também, viu, de como deputada federal, de poder estar junto com vocês nos projetos. E para nós, assim, da cidade de Campo Grande, primeiro expressar nossa gratidão, porque o trabalho de vocês realmente tem feito a diferença. Então, bem-vinda, minha amiga. Uma alegria poder tê-la aqui, tá? Obrigada, Rose. Nós que agradecemos em nome da diretoria da AMA. Agradecemos aqui a todos, ao convite em especial. Um bom dia a todos que estão aí nos assistindo. É uma honra estar aqui com você, com toda a sua equipe. Você que sempre foi parceira da nossa instituição, sempre nos apoiou na causa. E hoje poder dizer um pouquinho para vocês sobre a AMA, sobre o nosso trabalho, em comemoração e alusão ao mês de conscientização do TEA. Maravilha. Cidinha, tá de volta a Campo Grande e tá de volta a AMA, né? Sim, Seja sim. bem-vinda, amiga. Muito obrigada. É uma grande satisfação, uma alegria estar aqui levando mais informação, mais conhecimento sobre o autismo, sobre a nossa associação, que já existe há 34 anos, e ensinar um pouco mais sobre o autismo para que a sociedade saiba acolher mais, seja mais inclusiva. Ótimo, excelente. Gente, e para começar aqui o nosso bate-papo, acho que é bacana a gente contar a história para quem talvez ainda não conheça, né, não conheça a AMA. Como é que nasceu, Neuza? Quem foi aqui que plantou essa primeira sementinha? Bom, vamos a um pouquinho a história. Há 34 anos atrás, é isso? Isso, dia 26 agora de abril, a AMA completa 34 anos de existência na nossa sociedade campograndense e no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Sim. Como primeira instituição aqui do estado a atender especificamente autistas. Foi a primeira, né? É a primeira, né? Aham. Então, há 34 anos atrás, dia 26 de abril, um grupo de acadêmicos de psicologia da antiga FUCMAT. Olha né? isso. Que bacana. Se juntaram aí como profissionais já e consolidaram a AMA. A nossa instituição ela passou por vários pontos dentro da cidade de Campo Grande, né, em sedes provisórias, né, locadas. E hoje, graças a Deus, no ano de 2016, Cidinha, se não me engano, nós temos a nossa, nós temos a nossa sede. A sede própria que fica na Avenida Bandeirantes. 215, né, próximo a Afonso Pena. E tentando atender essa demanda crescente, né, de pessoas diagnosticadas com autismo. A nossa instituição hoje, ela conta, nós temos 153 atendidos plenamente, né? Autistas, a gente fala de mamando a caducando, de 3 anos de idade a 45, né, Cidinha? Sim, 45 criança, anos adolescentes de idade. E adultos, né? Isso. Que bacana. E os nossos atendimentos passam pela atendimento educacional especializado, fono, psicólogo, atendimento com o CAEE, que é o educacional especializado que a gente chama, né? Educador físico, nós temos atividades de arte, com as oficinas de arte, atendimento atualmente
Graças a Deus, nós temos uma psiquiatra atendendo a cada 15 dias os nossos atendidos internos, né? E também dentista. Olha aí, que bacana. Cidinha, a tua história com a AMA, como é que aconteceu? Porque você... Foi desde o início, né? Que você acabou indo para lá e depois você teve um tempo fora de Campo Grande. Mas como é que foi essa entrada na AMA? Eu conheci o grupo de estudo que criou a AMA. Ah, você conheceu o grupo? Eles eram meus antecessores na turma da psicologia. Sim. E a gente se falava muito pouco de psicologia sobre autismo, né? Dentro da formação de psicologia tinha uma disciplina e tinha tipo um capítulo apenas de autismo. Até a incidência era muito pequena comparando-se com hoje, né? E esse grupo sentiu a necessidade de estudar sobre autismo. Com a supervisão de uma professora, eles se engajaram nisso e foram surgindo os autistas, Olha só. que antes não tinham diagnóstico. Eles ficavam em instituições que já existiam, mas com diagnósticos de deficiência mental, que era a nomenclatura da época, que hoje é deficiência intelectual. Mas após a avaliação desse grupo de estudo, surgiram os primeiros diagnósticos de autismo. E onde colocar? Aonde ter atendimento? Baseado na AMA São Paulo, que foram lá e conheceram, né, a experiência da AMA São Paulo, criaram a AMA Campo Grande. Olha só. E oferecem até hoje esse atendimento. E eu, por conhecer esse grupo, fui trabalhar na AMA, ainda novinha, a instituição estava recém sido criada. Fiquei lá por bastante tempo, o amor pelo autismo é grande. Olha só, e eu voltei para a instituição. Olha que coisa interessante. Cidinha, ainda falando um pouquinho com você, qual geralmente são os sinais, né? Porque a gente sabe que essa questão do diagnóstico tem sido um grande problema, até para a família, às vezes, alguns pais às vezes não querem acreditar que o filho tem alguma diferença, ele é diferente de alguma forma. Não, mas não está falando ainda porque, poxa, só tem 3 aninhos, né? Tem criança que fala mais tarde ainda, tem toda uma situação. Eu sei porque eu tenho 2 primos, né? 2 priminhos que têm autismo, que a gente sabe, né? Porque tem essa questão mesmo na família, a gente começa a olhar, né? Você fala, os adultos já da família, gente, será que não tem aqui, entendeu? Alguma questão de um autismo, alguma coisa. Qual é hoje? Né? Na verdade, assim, os sintomas mais, a característica mais, que dá para você observar a questão do autismo. Uma coisa muito importante da gente lembrar que autismo não é uma doença. Sim. É uma condição neurológica que afeta principalmente a comunicação, a interação social e os comportamentos repetitivos e que são as estereotipias, né? Então, quando há algum sinal de dificuldade na comunicação desde os primeiros meses de vida, já é importante que a família observe, que a sociedade observe. Por isso a informação é importante chegar a todos. Sim. Porque quando há um atraso no desenvolvimento, já é um sinal de que ali há uma necessidade de investigação melhor. Quando você deu esse exemplo, né? Ah, está com 3 anos e não fala, porque é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, porque com 1 ano e 2 meses, 3 meses, 1 ano e meio, não falou ainda, há um atraso importantíssimo na fala. Então, é necessário investigar. Eu estou dando isso como um exemplo de característica que é muito comum no autismo, mas pode ser outras coisas também. Mas dentro do autismo, a principal característica é a dificuldade de comunicação, interação social e os comportamentos repetitivos, os padrões repetitivos de comportamento. Entendi, né? Ótimo. E hoje em Campo Grande, assim, o pessoal tem procurado a AMA sem ainda o diagnóstico, se é autismo mesmo, entendeu? Mas a mãe não sabe para onde ir, ela está às vezes com alguma, né, percebeu alguma coisa diferente e tal. Como é que tem sido essa procura por diagnóstico? É um desafio grande, Anil? Totalmente. A nossa instituição, nós não temos profissionais, né, uma equipe multidisciplinar para atender essa demanda externa para dar o diagnóstico. A nossa lista de espera de aproximadamente 600 pessoas, né? 600 pessoas aguardando atendimento numa lista nossa, aguardando atendimento. Mas estas pessoas já estão laudadas. Rose. Já tem, né, o laudo. Elas chegam ali na nossa instituição com o laudo, né? Buscando orientações e atendimento, buscando as terapias, mas nós não temos como suprir essa demanda, né, que está crescendo e é gigantesca. Então, também recebemos e acolhemos pessoas da comunidade externa,
numa conversa, num acolhimento ali com as nossas assistentes sociais, até mesmo numa conversa com as nossas psicólogas, Sim. né? E aí a gente tenta encaminhar para outros setores devidos, né? Sim, que Da saúde, também trabalham hoje, que né? possam, né, ajudar. Então, Aham. o caminho tem sido esse. Hoje tem quantas crianças? Você falou 180? Em atendimento pleno, 153. 153. E Isso. esse atendimento pleno é o que você falou, que tá né? Passando por com todas as atividades. Que Passando maravilha. por todas as atividades. Faz a diferença, né, Neilza? Totalmente. O desenvolvimento, assim, Totalmente. vocês conseguem perceber o tanto que desenvolve O na questão avanço. educacional, o avanço, tudo. Isso. Eu já tive a oportunidade de estar lá e é impressionante. Inclusive, lá tem quem que é o nosso líder lá, que sabe tudo de política? O Felipe. O Felipe. Gente, o Felipe é maravilhoso. Eu quero mandar um beijo para ele. Né, Felipe, um beijo para você. Mas é incrível, Cidinha, quando eu entro lá na AMA, o Felipe é impressionante, ele sabe tudo que está acontecendo, entendeu? Muito antenado. Muito antenado, ele sabe dos partidos, ele sabe das lideranças, ele sabe de quem está bem, ele sabe de quem está com problema. Total. Ele sabe tudo. O Felipe está lá há quantos anos? Nossa, o Felipe vai completar 30 anos desse dia de idade. Sim, De sim. 30 anos de idade. 30 anos, Felipe? Desde os 2 aninhos dele. Ó, e fica muito claro, eu tô falando assim do Felipe porque foi com quem eu tive a oportunidade, né, de ter um contato maior, gente, nos momentos em que tive na AMA. Mas o Felipe, cara, ele tá pronto para qualquer coisa, ele Sim. tá extremamente, entendeu, assim, inserido em todos os processos mesmo. E a AMA tem feito isso, né, Neilza? Tem diferenciado e tem feito diferença na vida desses atendidos, né? Como a Cidinha colocou, pais que estão nos vendo, nos assistindo, né? Na percepção de qualquer sinal, vá atrás de um diagnóstico, da busca, né? Porque a cada segundo deixado para trás sem atendimento, Rose, é um comprometimento, é um agravamento dentro do transtorno. Então, a gente considera, quando a gente fala de transtorno, quando a gente fala de espectro, você imagina um leque amplo, aberto, Sim. né? E cada pontinho, cada centímetro desse amplo, dessa amplitude, você tem um autista com características, com seus sintomas, porque nenhum é igual ao outro. Então, Sim. cada um vai apresentar um sintoma, um sinal diferenciado do outro, né? E dentro do espectro, cada um se enquadra aí conforme o que apresentou de comprometimento, se enquadra em um nível. Em um nível. Né? Que anteriormente nós falávamos aí em leve, moderado e severo. Sim. Há 15 anos atrás, né, Cidinha? A gente Sim. só conhecia o autismo severo, se falava Sim. muito do autismo severo. Então a gente tinha aquele estereótipo do autista que não fazia nada, que não se comunicava plenamente, que ficava isolado num canto, que só tinha os movimentos repetitivos, as suas estereotipias, né? E hoje a gente se encontra numa abertura para o conhecimento em relação ao TEA, que você vê, né, autistas com alto nível de intelecto, né, podendo se socializar, se comunicar, que está inserido na sociedade, que está inserido no mercado de trabalho, que realiza plenamente todas as suas atividades de vida diária. Sim. Dentro do espectro tem muita- é uma variedade. Eu acho que é uma coisa bacana para a gente entrar. Nós vamos chamar um intervalo agora, Cidinha, mas na volta eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Porque o Isso. pessoal fala do nível mesmo, né? Isso. Eu acho que é importante falar um pouco sobre isso, tecnicamente, Sim, que a sim. gente, quem é leigo, né? Eu confesso para vocês que a gente conhece um pouco de ler, mas nós estamos aqui com um especialista, com você Total. vivendo o dia todo, então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você que está aí nos Seja. acompanhando, gente, tá? Fique aí, porque depois da vinheta nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho da AMA, né? Que é uma associação muito importante, que tem trabalhado, né, com crianças, adolescentes e adultos aí com espectro autista, e tem sido realmente uma instituição que tem feito por Campo Grande, né, e por toda a nossa região um trabalho importante de inclusão, de oportunidade de desenvolvimento, né, de dignidade para todo mundo como deve ser. Então fique aí que depois da vinheta a gente está de volta. Para você que chegou agora, no Tocando em Frente aqui com Rose Modesto, nós estamos recebendo aqui hoje, né, a Neilza, que é a diretora lá da AMA, né, e a Cidinha, nossa psicóloga que tem trabalhado lá na instituição. Gente, voltando aqui, falar um pouquinho sobre essa questão. Tinha gente que falava grau, outro falava nível. Como que
que é caracterizada essa questão do nível, né? É nível de suporte, é isso? O que é isso, Cidinha? O autismo, ele é denominado atualmente, né, pela última nomenclatura que foi adotada, é transtorno do espectro autista. Como falamos anteriormente, o espectro abrange todos os níveis que possa apresentar um indivíduo que está dentro do espectro. Sim. E existem 3 níveis para classificar o nível de suporte. O nível 1, que é suporte leve. O nível 2, suporte moderado, que é aquela pessoa que vai precisar de um acompanhamento mediano, que vai precisar de acompanhamento na vida diária, quando vai se deslocar, quando vai a algum lugar. E o nível severo, que é o suporte que exige suporte o tempo todo e a vida toda. Entendi. Que seria o autismo severo. O severo. Essa questão do diagnóstico, Cida, pode, por exemplo, quem tem autismo leve, moderado, ou até o severo, o diagnóstico mais precoce pode evitar, por exemplo, você começando esse atendimento, assistindo essa criança, pode evitar de que se torne, por exemplo, um autismo severo, ou ela já nasce já com o nível do severo? A condição autista, ela nasce com a pessoa. Sim. Não há uma pessoa que desenvolva o autismo no decorrer da vida. Como é uma questão neurológica, nasce autista e será autista a vida toda. Sim. E o grau de comprometimento já vem também junto com a formação neurológica. Certo. Porém, quando o diagnóstico é precoce, nos primeiros anos de vida, quando o desenvolvimento lá no primeiro, segundo ano de vida, que é a primeira infância, ele é observado e avaliado e acompanhado de forma adequada pelos profissionais especializados, vai fazer diferença porque vai aproveitar a janela de oportunidade de estimulação. Entendi. É o estímulo, né? Exatamente. Porque um diagnóstico que é feito lá pelos 10 anos, 15 anos, já se perdeu a oportunidade de fazer estimulação precoce em várias áreas, né? Para que o desenvolvimento aconteça. Já que há um atraso no desenvolvimento, o trabalho das terapias vai compensar esse atraso. Entendi. A gente vê muito hoje diagnóstico de autista em adulto, porque passou. Passou, né? Passou. E aí a gente vê pais indo levar para avaliação o filho que está apresentando alguns sinais. E aí o profissional que está avaliando faz toda a anamnese, a investigação e fala, esse pai ou essa mãe tinham essas características. Também. Não que ele se tornou autista adulto, sim, mas lá na infância não foi observado isso. Não foi observado, às vezes, pela família, talvez o próprio, às vezes, o médico mesmo, né, também, que atendeu, não conseguiu ter. E essa é uma questão, é importante a gente falar, porque possivelmente tem muita gente nos assistindo agora que pode estar observando, inclusive nesse momento, falar, poxa, será que o meu filho não está atrasado um pouquinho na fala? Será que não é autismo? Onde é que as pessoas vão atrás, né, de um diagnóstico? Qual é o médico, Neilza, que avalia? Como é que tem sido isso, essa luta das mães, dos pais que chegam lá? Certo. Bom, Rose, o que nós temos? O passo a passo, né? Os pais, quando percebem alguma alteração, já vai diretamente no pediatra que acompanha o filho desde o nascimento, né? Mas muitos pediatras não têm essa habilitação, né? Esse feeling para a questão do TEA. E aí é mais fácil o encaminhamento para especialistas, como neuropediatra, né? No caso, criança, psiquiatra também, né? O psiquiatra infanto-juvenil, né? Ou o neurologista, no caso de adolescentes e adultos, né? Que suspeitam aí um TEA. Né? Então, a partir daí, esses especialistas, eles fazem ou repassam para um encaminhamento para uma equipe multidisciplinar, como o neuropsicólogo, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional também pode ajudar, né? Dentro dessa equipe multidisciplinar para fechar esse diagnóstico. E aí começa uma luta grande, né, Cidinha? Porque a gente sabe, a questão da saúde, né, e essa não é uma crítica à saúde de Campo Grande, isso é um problema, entendeu? Nacional. Mundial, exatamente. E quando fala das especialidades, aí a coisa fica mais séria. Não é fácil encontrar um neuropediatra, né? Não é fácil marcar uma consulta com um psiquiatra. E acho que esse é um grande desafio. E a gente tem conversado muito, inclusive, porque essa rede de atendimento, né, com especialidades, ela precisa acontecer. Quando a gente conversa com a equipe que trabalha no CISREG, por exemplo, que regula, a gente percebe a dificuldade, inclusive, de profissionais especialistas, entendeu?
a ausência deles, inclusive na rede pública de saúde, né? E aí há de se ter uma prioridade, né, por todos os governos, por parte de todo mundo, para discutir. É a questão de planos e cargos de carreira, é a questão mesmo salarial, entendeu? Porque quando a gente fala do estímulo, que é tão importante para o autismo, o estímulo também para o servidor que cuida, né? Porque a gente precisa cuidar de quem cuida, né? E aí a gente está falando aqui dos profissionais de saúde, a gente tem debatido muito sobre isso. Esse desafio da gente ter um número maior, né, de especialistas que com certeza faz a diferença na vida, né, dessa criança que tem autismo, desse adolescente e tal, que precisa ser estimulado o quanto antes. E por falar em desafio, a gente sabe que as instituições, todas elas, né, e a gente está sempre muito próximo, conversando com todo mundo, é difícil manter uma instituição, não é, Neilza, como essa? Né? É muito difícil. Existe um custo, viu, gente? A AMA trabalha com parcerias, com o poder público, sim. Tem convênio, não tem com prefeitura, com o governo, né? Tem os convênios, mas a demanda é muito maior do que o recurso que entra lá. Como é que vocês estão fazendo para poder manter? Sim, os desafios sempre existiram e quanto maior o número, o valor é maior, o desafio também é maior. Então, a AMA está sempre em luta com essas dificuldades porque a conta não fecha. E, às vezes, ainda acontece com o recurso termina, porque ele vem, às vezes, com prazo, quando não são as parcerias, e aí tem que se interromper algum trabalho oferecido, né? Deixar de compromete muito, né? Essa questão é bem delicada para nós, Rose. Quantos funcionários você tem hoje lá, profissionais, Neilza, assim, a média? Olha, a média, nós estamos com 30, a média é 30. A 30? Média é 30. A média é 30? A média, né? A média é 30. 30 profissionais, né? Entre os profissionais da educação, os profissionais da saúde, os nossos terceirizados, assim, e administrativo. Manutenção. É uma equipe grande, né, gente? Entendeu? É uma equipe, assim, tá considerável, mas precisa crescer, né? E hoje, qual que é o próximo passo lá, assim, né, que precisava acontecer? Nossa. Quando a gente fala, por exemplo, das 153 que estão lá plenamente, né, no atendimento pleno, quando você fala pleno é porque tem outras crianças que passam por lá também? Sim, nós temos uma margem aí dos que têm atendimento... Isso, em áreas específicas, em áreas tal. específicas, Sim. porque conforme vai surgindo a oportunidade, a vaga, nós vamos encaixando quem está na lista. Mas tem 600 esperando. Hoje, o maior desafio é aumentar espaço físico, é aumentar o número de profissionais, obviamente, né? Sim, vai paralelo. O nosso espaço físico que não comporta mais, então isso é mais que urgente, e também o número de profissionais para atender. Porque se nós tendo o espaço físico amplo, né, que comporte aí, que ofereça tudo aquilo que é necessário. Dá para colocar essas crianças Dá para colocar, e tendo os profissionais chegando também dá para ampliar o atendimento. Então, assim, Campo Grande é uma cidade que apesar de ter melhorado em muito essa questão, né, de atendimento médico, sim, de 10 anos para cá. Estruturou bastante, né? Que se estruturou bastante. A nossa problemática é em relação a profissionais. Né? Então, assim, você falou agora há pouco, Rose, dessa questão do número de profissionais para atender, da fila de espera. Então, tem-se uma fila de espera enorme para atendimento médico, né? Então, você consegue marcar uma consulta para daqui 3 meses. Entendi. Né? Então, isso a gente tem. Em contrapartida, você tem aumento da demanda e a diminuição de profissionais formados na área para atendimento. A nossa AMA ela já passou pela seguinte realidade: profissionais que nós tínhamos de excelência, que recebem propostas super melhores, né, salariais, indo, né, em outras cidades, em outro estado, e acaba deixando a nossa instituição. A realidade que a Cidinha colocou, né? Às vezes nós não temos recursos para continuar, para suprir a nossa folha de pagamento, a gente acaba por dispensar um profissional. Né? Então, isso afeta a nossa instituição, interrompe ali os atendimentos, a gente tenta remanejar os atendidos, né? Mas é difícil você interromper um atendimento, né, aí nessa questão tão delicada que não pode acontecer em hipótese alguma que é parar, parar qualquer atendimento por falta dessa para um estrutura. autista.
Daqui a pouquinho nós vamos falar 2 pontos rapidinho, porque o nosso tempo está terminando. Cidinha, primeiro, qual a palavra que você gostaria de deixar quando a gente fala, né, para cuidar de quem cuida, né, para as mães, para os pais? Que a gente sabe que é um desafio, né? A expectativa, às vezes, que uma mãe cria, né, de poder, o pai também, né? Minha esposa está grávida, meu filho está nascendo, às vezes nasce com uma diferença e às vezes bate o desespero, onde eu vou, o que eu faço, o cansaço, o medo de lidar com uma situação, enfim. Qual a palavra que você pode deixar, né, para essas mães, para esses pais? Acolhimento. É o acolhimento. Acolhimento, que eu vou contar para vocês as histórias que eu vivo com as famílias lá da AMA. É isso, né? O acolhimento faz toda a diferença, né? Faz. Porque ela, quando se torna uma mãe TEA, ela acolhe o filho e o acompanha para a vida toda. Mas ela precisa ser acolhida também. Ela precisa ser acolhida. É isso. E vocês estão fazendo isso também, né, Neuza? Até Estamos. sempre lá, né? Trazendo as mãezinhas para perto, né, dando um atendimento necessário para que elas tenham condições realmente de poder fazer, né, ter essa convivência, né, com o filho, com saúde também, né, Cidinha? Porque sem saúde não tem como, né? Sim, sem saúde não tem física como. e mental. Mental, emocional. É isso. Agora nós vamos falar para encerrar. Quem quer ajudar a AMA faz o quê? Primeiro, conhecer a Põe nossa a mão no instituição. bolso, né? E contribui. Conhecer a nossa instituição. Fica a na partir avenida. do momento que a pessoa passa a conhecer a nossa instituição, ela vê as nossas necessidades, né? Olha para toda a sociedade que está aí com um número crescente de pessoas diagnosticadas com autismo. A nossa AMA fica na Avenida Bandeirantes, 215, próxima Avenida Afonso Pena. Conheçam a nossa instituição, conheçam o nosso trabalho, né? Procurem as nossas assistentes sociais para um bate-papo, para uma conversa. Eu sou secretária da diretoria da AMA, a Neide Pacheco, que é a nossa diretora, está lá já há 30 anos com a filha, com a Camila, né? Então acompanhando de perto aí toda a evolução, o caminhar da instituição. Lembrando que é uma instituição composta em sua diretoria por mães de autistas, Muito né? bacana. Todos sendo atendidos e fomos acolhidos, como disse a Cidinha, acolhidos ali na AMA. E é isso que nos move a lutar cada vez mais pela causa. Maravilha. Neuza, obrigada, Nós que agradecemos. pelo carinho, parabéns pelo teu trabalho, pela atuação. Nosso um beijo, trabalho, um nosso beijinho pro trabalho. Saulo, nosso trabalho. Um beijo lá pro Saulo, tá? Será entregue. Cidinha, que bom saber que você está de volta, não só em Campo Grande, que é a sua terra natal, mas também para a AMA. Você que é uma das pessoas que tem sido um anjo também lá dentro dessa instituição, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E vocês que nos acompanharam, né, que conheceram um pouquinho mais da história aqui da AMA, obrigada pela audiência de vocês. Vá lá conhecer a instituição. A gente sempre pode fazer alguma coisa, né? A gente sempre fala assim, se eu não posso estar lá como um profissional, às vezes a gente pode ajudar financeiramente, né? Toda ajuda é muito bem-vinda. E quando todo mundo ajuda um pouquinho, a gente ajuda a salvar a vida, os sonhos, a esperança e a saúde de muita gente, tá? Obrigado pela audiência e até o próximo sábado com mais um programa Tocando em Frente com Rose Modesto.